Carl Jung, um psiquiatra suíço notável, deixou uma marca indelével na psicologia moderna. Embora tenha começado com Freud e Adler na psicanálise, Jung logo encontrou seu próprio caminho ao fundar a psicologia analítica. Sua influência se estendeu para além da psicologia, tocando áreas como antropologia, arqueologia e literatura. A filosofia de Jung, muitas vezes chamada de filosofia junguiana, é uma janela para a compreensão da mente humana. Para Jung, nossa totalidade é descrita pela psique, que abarca tanto nosso consciente quanto nosso inconsciente. O ego, o centro da consciência, guia nossas ações conscientes. No entanto, para alcançar uma autenticidade mais profunda, é necessário explorar o inconsciente, uma parte oculta de nós mesmos. Jung dividiu o inconsciente em duas camadas: o pessoal, que contém nossas emoções reprimidas e memórias esquecidas, e o coletivo, uma reserva universal de pensamentos, sentimentos e instintos compartilhados por toda a humanidade. Neste inconsciente coletivo, Jung identificou arquétipos, padrões recorrentes encontrados em mitos e contos de fadas, que também se manifestam dentro de nós. Estes arquétipos, como o herói ou o vilão, são expressões de nossa herança cultural e nos impulsionam a assumir papéis universais. Assim, a jornada de Jung na mente humana revela um universo complexo de possibilidades, onde a compreensão do consciente e do inconsciente nos leva a uma compreensão mais profunda de nós mesmos. No universo complexo da mente humana, há partes escondidas de nós mesmos que muitas vezes tentamos ignorar. Pode parecer mais fácil evitar essas áreas obscuras, mas na verdade é esse confronto que nos torna autênticos. Como podemos ser verdadeiramente nós mesmos se não exploramos os recantos do nosso próprio ser? Carl Jung acreditava que a autenticidade genuína está entrelaçada com a nossa vida interior. Conhecer a fundo quem somos internamente é a chave para sermos autênticos. Esse processo de mergulhar no nosso interior em busca da autenticidade é chamado de individuação. Em poucas palavras, a individuação é o caminho pelo qual podemos nos esforçar para nos tornar mais plenamente nós mesmos. É um processo que nos permite encarar nossas verdades internas, fortalecendo nosso senso de autenticidade. Importante notar que a individuação não visa eliminar o inconsciente, pois isso seria desastroso. Pelo contrário, busca harmonizar e equilibrar o consciente e o inconsciente, sem deixar que um domine o outro. De acordo com Jung, existem 4 arquétipos cruciais que devemos enfrentar durante o processo de individuação: a persona, a sombra, a ânima, ou animus, e o self. Cada um desses arquétipos desempenha um papel vital na nossa jornada em direção à autenticidade. Em nosso vídeo, vamos guiá-lo através desses arquétipos, revelando como eles podem ser ferramentas poderosas para ajudá-lo a se tornar verdadeiramente autêntico. Vamos explorar juntos esses aspectos da sua psique, ajudando-o a compreender quem você é no nível mais profundo. Ao encarar esses arquétipos, você estará dando passos importantes em direção à sua verdadeira autenticidade. 1. A persona. A teoria de Jung sobre a persona nos leva a uma jornada fascinante de autoconhecimento e autenticidade. Segundo Jung, a persona é como uma máscara que usamos para nos apresentar ao mundo, uma parte fundamental da interação social. No entanto, essa máscara não deve se tornar quem realmente somos. Imagine a persona como um figurino versátil, uma série de máscaras que usamos em diferentes situações sociais. É natural agir de maneira educada, ou evitar dizer o que realmente pensamos para evitar constrangimentos. No entanto, Jung nos alerta sobre o perigo da superidentificação com nossa persona. Quando nos perdemos nela, esquecemos nosso verdadeiro eu, levando a crises de identidade e confusão. A boa notícia é que Jung também nos oferece uma solução: a restauração da persona. Em vez de reprimir nossos verdadeiros sentimentos e desejos, podemos integrá-los à nossa máscara social. Ao estar ciente de nossa persona, podemos escolher como nos apresentamos ao mundo, sem negar quem realmente somos. Isso não significa abandonar a cortesia social, mas sim encontrar um equilíbrio entre agir de acordo com as regras sociais e permanecer fiel a nós mesmos. Imagina um terapeuta que, em vez de negar sentimentos negativos, aprende a reconhecê-los e estabelece limites adequados. Eles podem dizer não quando necessário e reservar tempo para cuidar de si mesmos, sem negar suas verdadeiras emoções.
Essa é a essência da restauração da persona. Encontrar a harmonia entre nossa identidade autêntica e as demandas sociais. A persona é uma ferramenta poderosa, mas devemos usá-la com consciência. Ao fazer isso, podemos viver uma vida autêntica e significativa, navegando habilmente na sociedade sem perder de vista quem realmente somos. 2. A sombra. Durante essa jornada, muitas vezes nos levaremos a explorar as partes obscuras de nós mesmos, conhecendo aquilo que escondemos na sombra. Segundo Jung, todos carregamos uma sombra, uma coleção de aspectos que rejeitamos, como raiva, vaidade e pensamentos sombrios. Ignorá-la não a faz desaparecer. Em vez disso, ela se manifesta de maneiras que nem sempre entendemos. Ao aceitar essas partes de nós mesmos, podemos nos libertar das amarras da autocondenação. Enfrentar a sombra não é tarefa fácil. É como encarar um espelho que reflete nossos medos e inseguranças mais profundos. Aqueles que se consideram gentis podem se surpreender com acessos de raiva, enquanto os confiantes podem esconder suas inseguranças. A sombra nos faz agir de maneiras que nos deixam perplexos, nos fazendo questionar quem realmente somos. Reprimir a sombra também nos leva a projetá-la nos outros. Julgamos excessivamente aqueles que exibem traços que negamos em nós mesmos, criando tensões em nossos relacionamentos e aumentando nosso auto-ódio. Para ser autêntico, precisamos primeiro reconhecer essa sombra, sem nos tornarmos prisioneiros dela. Não se trata de nos identificar com esses traços, mas de aceitar que eles fazem parte de nós. Conhecer nossa sombra implica observar nossos próprios comportamentos e emoções. Imagine alguém seguro que esconde suas inseguranças. Eles podem reagir com frieza ou raiva quando suas fraquezas são tocadas. Aceitar essas inseguranças implica confrontá-las, entender suas origens e aprender a lidar com elas com compaixão. Quando enfrentamos nossa sombra, transformamos o medo em coragem e a raiva em justiça. Reconhecemos que pensamentos sombrios não nos definem e que podemos nos perdoar por tê-los. Ao trabalhar com nossa sombra, damos passos significativos em direção à verdadeira autoaceitação. Aqueles que se aceitam completamente podem viver autenticamente, sem o peso das autocondenações, abraçando todas as facetas de quem são. Nessa aceitação, encontramos a liberdade para ser verdadeiramente nós mesmos. 3. A ânima ou ânimos. Dentro do complexo mundo da psicologia, Carl Jung nos introduziu os conceitos de ânima e ânimos, termos que denotam as qualidades do sexo oposto que todos nós carregamos dentro de nós mesmos. Imagine, se você é uma mulher, existe uma parte masculina dentro de sua psique, o ânimos, enquanto um homem carrega consigo a ânima, sua parte feminina. No entanto, nossa sociedade frequentemente nos força a ignorar esses aspectos, insistindo que devemos adotar comportamentos estritamente masculinos ou femininos. Essas partes de nós mesmos, segundo Jung, são vitais para nossa totalidade. Elas são como duas faces da mesma moeda. O Eros, representando criatividade, paixão e conexão, e o Logos, que traz racionalidade, objetividade e poder. No entanto, muitas vezes, esses elementos são reprimidos. Por exemplo, a ideia de que homens não devem expressar emoções é uma dessas crenças limitantes que reforça a negação do anima. Quando essas qualidades contrassexuais são ignoradas, podem resultar em problemas psicológicos, como depressão ou explosões emocionais incontroláveis. Então, como podemos integrar esses aspectos e encontrar um equilíbrio harmonioso? A resposta está na autoanálise e aceitação. Ao observar nossos comportamentos e julgamentos, podemos começar a questionar por que reagimos de certas maneiras. A apreciação e aceitação dessas qualidades contrassexuais é o primeiro passo para a integração. Um homem pode abraçar sua sensibilidade e ainda ser masculino, enquanto uma mulher pode ser assertiva e ainda ser feminina. Ao integrar o anima ou animus, não estamos sacrificando nossa identidade de gênero. Pelo contrário, estamos enriquecendo-a. Homens podem explorar sua criatividade e gentileza, enquanto mulheres podem focar em suas carreiras sem perder sua feminilidade. A verdadeira autenticidade surge quando aceitamos e celebramos todas as partes de nós mesmos. É nesse ponto que nos tornamos seres equilibrados e autênticos, capazes de construir relacionamentos mais significativos e profundos com os outros. Então, ao reconhecer e abraçar nossas qualidades contrassexuais, encontramos não apenas a harmonia interna,
mas também uma conexão mais profunda com o mundo ao nosso redor. 4. O eu ou o self. Carl Jung descreveu o eu como uma ideia fascinante que nos leva a uma jornada interna de autodescoberta. Ele não o via apenas como um simples centro, mas como uma circunferência vasta, abraçando tanto o consciente quanto o inconsciente. Para Jung, o eu é como uma mandala, um símbolo ancestral de totalidade encontrado em diversas culturas. Imagine o eu como um quebra-cabeça complexo, onde peças chamadas persona, sombra, anima ou animo se encaixam. A persona é a face que mostramos ao mundo. A sombra representa o lado reprimido de nós mesmos, enquanto anima ou ânimos são nossos aspectos contrassexuais. O eu, no centro disso tudo, é a chave para a individuação, um processo desafiador de se tornar autêntico. Individuação não é se transformar em outra pessoa, mas abraçar todas as suas facetas, sejam elas brilhantes ou obscuras. É um mergulho profundo em sua essência, aceitando suas imperfeições e vivendo de acordo com seus próprios valores, não os impostos por outros. É uma jornada árdua, mas a recompensa é extraordinária. Quando você alcança a individuação, não apenas se torna mais autêntico, mas também mais feliz e realizado. Você se conecta profundamente com os outros e com o mundo ao seu redor, encontra paz interior e liberdade genuína. No final, você não é apenas você mesmo. Você é a melhor versão de quem você poderia ser. É um caminho desafiador, mas a autenticidade que você encontra ao longo dele vale cada passo. Tudo isso pode ser um processo desafiador. Compartilhe nos comentários suas reflexões, experiências ou dúvidas. Juntos, podemos explorar ainda mais os mistérios fascinantes da individuação. Estou ansioso para acompanhar sua jornada rumo à autenticidade plena.